Olá, investidores! Sou a Diana Cheng, do Money Times, e no vídeo de hoje falaremos sobre um tipo de investimento pouco comentado no mercado, mas com potencial para ganhar bastante relevância nos próximos anos. Estou falando de investimento em água. Bom, para explicar um pouco mais sobre o assunto, estou aqui com o sócio fundador da Vitrio, Jojo Waxman. Jojo, muito obrigada por ter aceitado a entrevista. Tudo bem, Diana? O prazer é meu em conversar aqui com você e com a turma que está nos assistindo. Bom, Jojo, vamos começar falando sobre o óbvio, né? Ou o que pode parecer óbvio, mas às vezes não é. O que é, afinal, investimento em água? Bom, investimento em água é um investimento em torno da percepção de que a água é um ativo cada vez mais escasso, né? Talvez para nós brasileiros, pela riqueza hidrológica que a gente tem aqui, a gente não esteja tão acostumado com a ideia de que a água é um bem escasso, mas na maior parte do mundo, né, água potável, né, quer dizer, água natural e potável é um bem cada vez mais escasso, né, não é fácil acesso. Então a perspectiva com o crescimento populacional é que ele fique que isso fique cada vez pior, né, e escassez implica em um valor cada vez maior. Então quando a gente fala em investimento em água, a gente está falando no investimento tanto na produção, né, na extração de água, na distribuição de água, mas também em saneamento, em novas tecnologias, por exemplo, de sanilização. Então você tem uma série de setores relacionados à água, mas todos em torno desse conceito de que, olha, a água é um bem escasso e que cada vez a demanda vai aumentar sem que a oferta necessariamente aumente tão forte. Entendeu? Então, isso é o tema, o conceito de investir em água é isso. Uhum. E por que esse tipo de investimento ainda não se popularizou no Brasil? Olha, essa tese é uma tese relativamente nova, né? No exterior ela já existe, no Brasil ela é novíssima, mas no exterior já tem, principalmente clientes de private bank mais avançados, já tem produtos voltados para isso, mas eu acho que, assim, é difícil de dizer por que uma tese ainda não pegou, né? Eu acho assim, ela é uma tese nova, né? Dois, todas as teses relacionadas a meio ambiente, a situação climática ou as questões do ESG, elas são relevantes ainda elas estão ficando relevantes na sociedade, na conversa, mas elas ainda não têm o mesmo respaldo quando você vai ver saldos financeiros investidos. Eu acho que isso vai aumentar ao longo do tempo, né? E talvez o terceiro motivo, se é para tentar achar algum, é que por ser um investimento novo, né, a maior parte das pessoas gosta do que a gente chama de olhar no retrovisor, né? Eu vou investir atrás de uma coisa que já tem resultados bons, né? E aqui muito pouco tempo, né? Assim, perto de outros investimentos. Então, eu acho que ainda é uma tese que ainda vai amadurecer no tempo. Mas difícil de dizer, né? Eu nem saberia dizer se ainda não pegou. Eu acho que ela ainda está sendo conhecida, né? Está sendo apresentada para as pessoas. Uhum. Você citou aí a pauta ESG, né? Com o avanço, então, de discussões sobre meio ambiente, sobre clima, sustentabilidade, qual é o tamanho do crescimento que você espera ou projeta para o investimento em água aqui no Brasil? Olha, assim, a pauta ESG, né, essa preocupação com o meio ambiente, com o social e com governança, ela de fato está começando a florescer mais fortemente no Brasil, né? Acho que na Europa isso daqui já é uma coisa que já tem mais de 10 anos, né? Nos Estados Unidos isso está chegando aí nos 5, 6 anos, foi uma coisa ali meados de 2016, 2017 que começou a florescer. No Brasil isso começou a pegar um pouco de tração ali em 2019, 2020 e agora, né? A gente está saindo aí dessa última reunião, né, da COP26 sobre o clima. Aparentemente os países do mundo, depois de uma parada técnica, que voltaram a meio que estar alinhados com relação a essas preocupações, principalmente em relação a clima, crescimento global. Eu acho que assim, a água entra nesse contexto, né? Ela entra nesse contexto e
eu acho que no Brasil a gente começa a ver que a preocupação em geral com o ESG está começando a sair da conversa e entrar realmente na pauta de investimentos, né? Então, investidores institucionais já têm colocado isso como regra nos seus investimentos e é natural que em algum momento isso chegue para o investidor individual, né, para a pessoa física. E aí dentro dessa pauta que tem inúmeras frentes, eu acho que a água é um deles, né? Talvez no Brasil, eu acho que as pessoas ainda têm um pouco assim, a gente nunca conviveu com falta d'água, né? A gente tinha um pouco, né, talvez 20 anos atrás ou mais, né, aquela imagem que no Nordeste você tinha seca, mas a Amazônia tem água, o resto do Brasil tem água. A gente tem, né, se você olhar para a energia, a gente tem uma planta baseada em água, né, muito forte, né, mas eu acho que ainda não passa no imaginário das pessoas a água como algo escasso, né? Mas eu acho que isso vai chegar. Quer dizer, eu espero que as pessoas atentem para a oportunidade de investimento antes delas sentirem que o preço da água está subindo. Uhum. Perfeito. Agora eu vou chegar numa pergunta que, enfim, muito se fala que a água é o novo petróleo, né? Ou que pode ser o petróleo do futuro. Você concorda com isso? Olha, assim, né, o petróleo é um bem escasso, né, usado globalmente como uma super fonte de energia, né? E o que a gente tem visto recentemente é uma pressão por conta dessa escassez e por conta das questões climáticas, uma pressão para que o mundo mude para um mapa energético, né? Ou para uma dependência energética diferente, né? Então que a gente saia, vamos dizer assim, dos combustíveis fósseis para energia limpa, né? E dentro de energia limpa você tem inúmeras frentes. Se eu fizer um paralelo com a água, ninguém quer, né? Não existe uma demanda para que as pessoas usem outro insumo que não a água, né? Mas a água é tão escassa quanto o petróleo né? Então eu acho que assim, potencialmente você poderia dizer que tem um uso maior, né? Tem um potencial maior de se transformar num bem super valorizado, né? Agora, de novo, né, não necessariamente vai ser esse copo d'água que vai valer o preço de ouro ou o preço de petróleo, mas sim, você vai ter espaço como, assim, da mesma forma como o preço do petróleo, um determinado preço do petróleo permite que você desenvolva outras energias, outras fontes de energia, porque o preço é tão caro que justifica investimento em outras coisas, em algum determinado momento, assim, o preço da água vai chegar num ponto que vai justificar tecnologias que hoje são caras demais, de extração, de tratamento, de salinização, né? Mas a gente já vê muitos países assim, bem mais avançados que o Brasil em termos de reuso, de aproveitamento, né? Um dia desse eu li, se eu não me engano era em Singapura, que assim, todas a água de banheiro, né, a água de privada, é toda com a água do mar, né? Porque lá falta água, né? A gente aqui não passa, né, não passa por isso, né? Mas de um tempo para cá você tem redução no tamanho das privadas. Então, né, a gente conviveu agora um pouco em São Paulo, todos os prédios têm lá uma placa, a água aqui é de reuso, né? Alguns anos atrás, o comum era você ver gente desperdiçando água nas calçadas, etc. Então, acho que tem um pouco de um geracional, né, para que aquilo ali, por exemplo, meus filhos, eu estou lavando louça em casa, eles passam e fecham a torneira. Eles falam, aprende a lavar louça sem a torneira aberta, né? Assim, um pouco. Eles já nasceram com essa, sabe, com essa questão do desperdício muito viva, ainda que o preço da água seja igual para mim e para eles. Uhum. Perfeito. Bom, Jojo, para finalizar, eu queria que você explicasse, né, para o investidor brasileiro como que ele pode investir em água aqui no Brasil.
Bom, como eu falei, é o seguinte, essa tese ela é uma tese que já existe lá fora, né? Então você tem alguns ETFs no exterior cuja composição são em empresas ligadas ao setor de água, e você tem empresas nas diferentes bolsas do mundo todo que estão ligadas ou à extração da água, ou à distribuição da água, ou grandes empresas de bebidas e de alimentos têm negócios em água, ou empresas de tecnologia, de salinização, como eu falei, ou empresas de saneamento. Então, normalmente esses ETFs são compostos por esses diferentes setores, né? O que a gente fez aqui no Brasil de forma inédita foi, na Vitrio, a gente lançou um fundo chamado Vitrio Água, que justamente ele investe, né, ele dá acesso para o investidor público geral a esse tipo de investimento, né? E o que a gente faz? A gente justamente busca essas empresas, né, e eventualmente até o próprio ETF lá fora para fazer esse tipo de investimento. Então, tem empresas de distribuição, tem empresas de saneamento e tal. Hoje, a esmagadora maioria dessa carteira é um investimento no exterior, né? A gente tem uma empresa de saneamento brasileira que compõe a carteira, né? Porque não existem, porque a ideia é um fundo de ações, né? Então, que a gente está investindo nas empresas que estão por trás disso. Não estamos comprando água, estocando água em nenhum lugar. Perfeito. Jojo, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, né, por ter aceitado. Você, enfim, já gravou um vídeo para o nosso canal do YouTube, né, falando sobre agro. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Não, eu que agradeço. Assim, o fundo ele ainda é muito novo, então a gente ainda não pode falar de resultados, mas quem for lá conferir no site da Vitrio ou pelo aplicativo vai ver que os resultados já são bons, mesmo sendo de curto prazo, né? Porque eu acho que a gente está um pouco nessa onda do preços de commodities subindo, preocupação com o clima, então, quem sabe, eu acho que isso pode ser uma tendência boa. Sim, dá para aproveitar, né? Com certeza. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, comente aqui o que achou. Para mais informações sobre o mercado financeiro, acesse o site do Money Times ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigada e até mais!